A formação de um universo se inicia com uma forte explosão, aquela pela qual nós conhecemos como Big Bang. Os efeitos do Big Bang foi a criação de tudo aquilo que nós chamamos de matéria, as estrelas, as galáxias, os planetas, enfim, tudo. Mas nada disso veio por acaso. Como tudo no universo tem uma causa, logo não poderia ser diferente com o Big Bang, né? O Ser Supremo, sim, o Ser Supremo, foi ele que criou tudo. E tudo passou a existir pela sua vontade. E, enfim, o Ser Supremo, ele habitava em um universo inalcançado pelos mortais, em um mundo onde só ele e seus anjos têm acesso. E esse mundo é onde a paz, a justiça e tudo que é bom reina. E o lugar, né, pode ser chamado de paraíso, porque é um verdadeiro paraíso onde o Ser Supremo mora. Mas, enfim, ele tinha um monte de anjos, ele tinha uma hierarquia enorme de seres angelicais. Mas nem todos eles eram perfeitos, sabe? Existia vários anjos é, que seguiam o Ser Supremo, né? Que eram fiéis a ele. Mas havia aqueles que pensavam fora da caixa. Tinha aqueles anjos que queriam descobrir o lado negro da força. E assim um anjo chamado Kalil, que era um dos mais fiéis, o verdadeiro braço direito desse ser supremo. Kalil, ele simplesmente a paz, a bondade dele sai. Ele fica ausente, ele fica escasso da bondade, ele quer saber o que é o mal. Na verdade, ele já tem o mal nele, mas ele quer saber mais, ele quer explorar esse lado ruim. Ele quer saber o que é o mal, ele quer pensar por si próprio, ele quer ter livre-arbítrio de si mesmo. E assim Kalil, mergulhado em dúvidas, Kalil ele era um verdadeiro poço de dúvidas e ele assim levou um grupo inteiro de anjos para seu lado. Ele fez a mente de vários outros anjos, ele fez com aqueles outros anjos pensarem como ele. E isso revoltou bastante o Ser Supremo, que começou a perseguir Kalil. O Ser Supremo, ele ficou bastante decepcionado com seu mais fiel anjo. Então, depois de várias tentativas de paz, não deu certo. O Kalil, ele foi julgado e, e pelo próprio Ser Supremo foi preso em um universo alternativo, diferente, em um universo do mal, um universo onde só a maldade existe. Esse universo eu tô falando do inferno, né? Um mundo diferente, um submundo, né? Ele foi preso em um submundo. Mas Kalil, ele não foi sozinho, ele levou consigo todos aquele seu rebanho de anjos revoltados que estavam sem a paz. E então o submundo foi repleto de seres ruins que eram o oposto da paz, eles eram o oposto da justiça, eles eram verdadeiros demônios. E assim foi criado aquilo que nós conhecemos como inferno. Bem, mas enfim, agora com o paraíso livre de mal, o paraíso realmente, um lugar realmente de justiça, e agora com o universo limpo, o Ser Supremo foi querer fazer a sua maior criação, aquilo que era chamado de The Big One, a maior criação de todos os tempos. E assim o Ser Supremo ele criou o mundo, e o mundo seria um lugar perfeito, um lugar onde só haveria paz. Ele criou humanos, seres vivos de várias espécies, de várias raças, de várias etnias, criou terra, mar, deu vida àquele lugar. Fez o planeta Terra um lugar incrível, um lugar muito lindo, um lugar onde a natureza ficava acima de qualquer coisa. Mas o tempo foi passando, os anos foram passando,
E esse mundo, esse planeta Terra, foi evoluindo, várias espécies, vários seres vivos foram evoluindo, foram criando formas diferentes, foram dominando habilidades diferentes. E os seres humanos, eles passaram a realmente dominar esse mundo. Eles criaram reinos, criaram estradas, criaram comunicações, eles descobriram a agricultura, a alquimia, a magia, o feitiço, enfim, virou um mundo. Virou um mundo de várias oportunidades o planeta Terra. Virou um mundo onde os humanos realmente reinavam. E assim as outras espécies, os outros seres vivos, enfim, como vários outros, ficaram excluídos, ficaram de lado. E não tiveram espaço nesse mundo. Mas Kalil, ele viu isso. Kalil, ele viu que o mundo, que Deus tinha criado o mundo, que o Ser Supremo tinha criado o mundo perfeito. E então, né, o Kalil, ele não gostou disso. O Kalil, ele tinha inveja, porque esses seres humanos, esses seres vivos tinham livre-arbítrio de fazerem o que quiserem. E Kalil, ele era um anjo, ele não tinha nenhum livre-arbítrio, ele não tinha poder de nada. E um sentimento de justiça foi tomando conta do seu coração. E ele queria vingança. Ele queria provar ao Ser Supremo que ele era possível. Que ele era. Que ele era o verdadeiro Ser Supremo. Ele queria confrontar o Ser Supremo de mano a mano, sabe? E então Kalil, ele criou uma nova religião. Kalil, ele queria confrontar o Ser Supremo. E nada melhor do que dominar a sua maior criação. A sua maior criação, né? Ele queria dominar os seres humanos, ele queria usar os seres humanos contra o Ser Supremo. Ou seja, ele queria usar o sistema contra o sistema, sabe? Enfim. E assim Kalil criou uma religião chamada Eon. E essa religião Eon foi tomando conta desses grupos menores, desses seres mais fracos, desses seres excluídos. E assim esses seres excluídos começaram a ver na religião um lugar de superioridade. E eles criaram uma autoestima que iria ser jogada contra os humanos, que era meio que uma vingança contra os humanos. E assim esses Eons, eles foram se armando, foram se organizando, foram se juntando com reinos pequenos, e assim eles criaram um forte exército gigante que, comandado pelo Kalil, iria invadir os reinos maiores e assim acabar com, com a força que o Ser Supremo tinha sobre os humanos. Enfim, enfim, né, os reinos maiores, que no caso era o Reino do Norte, que fica bem ao norte da Europa, o Reino do Oeste, que fica bem ao oeste da Europa, fica bem por ali pela Crimeia, aquela região perto da Rússia, da Ucrânia. E o Reino do Leste fica bem no leste mesmo da Europa, no extremo leste, bem na Península Ibérica, ao sul da França e ao norte da Espanha. E também teve o Reino do Sul, que fica na Sicília. Esses reinos eram os maiores reinos da humanidade. E os Eons, eles queriam dominar esses reinos para finalmente conseguir tomar conta do mundo inteiro. Continua.